Se quiserem conhecer meu canal, é Daiane Calheiros. Eu tenho pregado pela misericórdia do Senhor. Eu não estava conseguindo me concentrar, estava pensando, gente, como é que eu vou colocar no canal? Graças a Deus ele resolveu. Então, nessa circunstância, Paulo está ali abandonado, sozinho. Antes ele era um soldado, onde as pessoas o serviam. Ele estava ali como o maioral, o grandão. E quando de repente, nessa circunstância de perseguição, ou seja, ele é transformado em alguém cego, Ele tem uma debilidade, ele fica deficiente, ele pega e perde a sua visão. Era onde, de repente, seria a dor maior para ele, um homem grande, poderoso, que todo mundo considerava como inteligente, e de repente está cego. Então, se esconder em uma casa, numa cidade, seria a melhor solução para ele. Só que Jesus tem um mistério, Jesus tem alguma coisa para fazer nessa história, nesse cenário. E ali ele dá um sonho para Paulo. A palavra de Deus diz em Romanos que ele tem um sonho, que um homem chamado Ananias vai orar por ele e ele vai voltar à visão. Porque o mistério de Deus é tão grande, mas tão grande que ele tem cada detalhe na palma de sua mão. Às vezes a gente fala, poxa, mas está demorando tanto a minha vitória, mas está tão difícil. É porque é na hora que Deus quer. Está determinado, está carimbado. Ninguém tira a tua vitória, ninguém rouba a tua promessa, a não ser você mesmo. Ou seja, somente Paulo poderia desistir. Ele poderia não ter ido para a casa a qual aqueles homens o conduziram. Ele poderia ter ido para outro lugar e de repente morrer cego. Mas Deus tinha uma história. Como na tua vida hoje, Deus tem uma história. Eu não sei qual é a cegueira que você está vivendo. Talvez você ache que seja muito mais fácil perseguir um irmão. Talvez você ache que seja muito mais fácil ficar nesse mundo, de repente vivendo de coisas erradas, ou talvez no meio da bebida, no meio dos erros, ou no meio dos pecados. Mas eu quero te dizer que o Deus que transformou a vida de Paulo, que era Saulo, e agora Deus vai transformar, vai tirar a cegueira da vida dele, ele está aqui nessa noite. A Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali ele estaria, motivo de alegria, de felicidade, estar na presença do Senhor. E ali ele continua cego, passa o primeiro dia, eu imagino ele pensando, cheguei ao fundo do poço. Cadê você, Saulão, que perseguia, que matava, acabou de matar um servo de Deus, virado de cabeça para baixo. Às vezes, por pequenas perseguições, nós queremos abandonar. Não, eu quero sair correndo, eu não quero fazer isso, eu não quero ir para a presença de Deus. Mas vocês imaginam, ele disse, eu quero ser pendurado de cabeça para baixo para não ser como o meu Cristo. Isso é amor, para não se considerar o sacrifício de Jesus como se fosse menor do que o dele. E Paulo tinha acabado de matar esse homem, portanto, que Paulo pega a túnica de Estevão, vai lá e joga aos pés do rei. É por isso que ele ganha o título do O Saulão, na época, porque estava perseguindo os servos de Deus. Só que Deus não morre. As situações, elas vão acontecer, mas tem a hora da justiça, a conta chega. Pode ninguém estar vendo, mas Ele está vendo. Tem um anjo que está colhendo as tuas lágrimas. Até aquelas cartas que você faz para Deus, talvez à mão, manuscrito, ou em pensamento, Deus está vendo. E aí, Deus, em sua onipotência, onisciência, onipresença, dá um sonho para Ananias em sua casa. Paulo já está ciente, tem alguma coisa diferente acontecendo, alguém vai vir me libertar, eu vou ser curado dessa cegueira. E aí, naquela circunstância, Deus fala com Ananias e Ananias fala, não, Deus, não faz isso comigo não. Esse homem, ele está matando todos os cristãos. O Senhor vai me colocar logo eu para estar ali, para poder falar com ele. Logo ele. E ali, Saulo, naquela circunstância, esperando Ananias criar coragem. E Ananias falando para Deus, não, Deus, eu não vou não, cheio de medo. Mas quando Deus te chama, Ele te capacita, Ele te encoraja. Servir a Deus faz você ter coragem no meio das tuas desilusões, no meio dos teus sofrimentos, no meio das tuas dores, quando tudo parecer difícil. E ele vai até lá. E lá ele ora, cai como se fosse escamas dos olhos de Paulo. Paulo agora é Paulo, já não é mais Saulo. Ele escuta Ananias falar sobre Jesus, ele escuta falar sobre esse Deus. Irmãos, a Bíblia diz que imediatamente quando ele ouve falar de Jesus, ele larga tudo
Agora, se você olhar para esse cenário, para um homem que está perseguindo os cristãos, para um homem que é um soldado romano, antigamente os soldados eram aqueles que ganhavam bem, as suas fardas eram as mais bonitas, eles eram bem vistos, bem pagos, e largar tudo para servir esse Jesus Cristo que você veio adorar nessa noite, do qual está escrito aqui bem claro, ó, foi por amor. Alguém teve que carregar essa coroa aqui para que eu e você estivéssemos aqui nessa noite. E essa palavra diz exatamente isso. O pecado entra no mundo através de Adão, mas o pecado sai do mundo através de Jesus Cristo. Se Jesus não morre, se Jesus não faz esse sacrifício, hoje eu e você não teríamos o direito da vida eterna. É a eternidade que está nos esperando. Às vezes você pensa, poxa, mas eu vou ter que largar tanta coisa. Não, vem como você está. Quem vai fazer a obra é Deus. Paulo veio como ele estava. E a situação de Paulo ainda se agravou, porque imagina você cego. Você ter uma boa visão e de repente você ficar cego. Mas havia um Jesus à beira do caminho para mudar a história. Como Jesus está aqui nessa noite, Ele está na nossa vida para mudar a nossa história, mudar o nosso quadro. Aleluia. E eu separei aqui uma palavra para trazer para vocês. E eu queria que vocês abrissem comigo em Atos 9. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Atos 9, 4 e o 5. Quem escreve o livro de Atos é Mateus, meus irmãos. Mas diz assim, ó. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo os seis e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E foi exatamente o que eu falei para vocês. Ele entra na cidade, obedientemente. Ele poderia não ter entrado naquela cidade e poderia não ter chegado naquele lugar. E como essa mensagem diz que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, se a gente parar para ver a Bíblia, para chegar nas nossas mãos, que as pessoas não valorizam, né, esse livro aqui, que algumas pessoas deixam em suas casas aberto, outras deixam lá empoeirado, tem gente que nem pega a Bíblia para ler, e tem um versículo que diz: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder que há nelas. Aqui é a bússola para as nossas vidas. Então a gente vê um Deus que se preocupa em 1600 anos escrever cada um desses livros através de pessoas. Ele foi usando pessoas para que esse livro chegasse às nossas vidas. Esse livro poderia não ter chegado. Quantos foram aqueles que morreram para que esse livro chegasse? Quantos foram aqueles que tiveram suas vidas ceifadas, famílias, para que não chegasse? Hoje nós temos o privilégio. Tem um manual aqui. Ah, Daiane, eu não sei como é que eu faço. A palavra de Deus tem a resposta para a sua vida. Mas eu vou ter que largar muita coisa. Não, você vai vir como você está e Deus vai fazer o restante. Mas o que eu ganho com isso? Você ganha eternidade. Você ganha uma coroa de ouro. Você ganha o seu nome escrito no livro da vida. E a Bíblia diz: aceite o Senhor teu Deus e será salvo tu e a tua casa. Ou seja, a promessa de Deus, ela não só alcança a gente. Deus não é um Deus egoísta. Ele diz que a nossa família será alcançada. Por quê? Imagine que a tua vida mude hoje, da noite para o dia. Deus entra na tua vida como Ele entrou na vida de Saulo, transformou em Paulo, muda a história. O que aquela família vai olhar para ele e vai dizer: não, eu preciso servir esse Deus. Porque esse é o Deus verdadeiro que muda a história. Então, para alguém se alcançar através de você, você precisa ser exemplo, uma carta lida diante dos homens. Glória a Deus. E eu trouxe uma imagem que eu queria contar um pequeno testemunho para vocês, para dizer o quanto o nome de Jesus é perseguido até hoje. O nome de Jesus Cristo é tão poderoso, e a palavra de Deus diz que no nome de Jesus nós faríamos milagres maiores, nós poderíamos transportar de um lugar para o outro. Esse colégio é o Colégio Batista do Rio de Janeiro, está sendo gravado, vai ficar no meu canal, tem 2,41 mil pessoas, e eu vou falar o que aconteceu. Essa última sala aqui no visor, lá que está com o vidro aberto com mais escuro, essa sala era minha. Eu cheguei no último patamar desse colégio.
Essa frase que está escrito aí é Jesus Cristo é o Senhor, ela está em inglês. E esse colégio ele fica na Érico Veríssimo, na Barra da Tijuca. Um colégio muito conhecido, ele é enorme lá, e Deus me colocou naquela última sala. E um belo dia, éramos eu e a diretora Estefânia, e ela precisou sair para uma reunião, juntamente com o pastor presidente, que é desse colégio, e ela falou: Daiane, olha, cuida de tudo aí para mim, o que acontecer não me liga, resolve tudo, e aí está nas tuas mãos. Quando de repente vem uma pessoa correndo lá do primeiro andar, esse daí é o terceiro andar, e fala para mim: Daiane, tem uma moça com distintivo aqui na porta, e ela quer falar com você, alguém da direção. E eu falei: pede para guardar só um minutinho, estava terminando uma reunião para organizar o dia, estava terminando as atividades, eram muitas salas, eram muitas situações, e aí eu realmente cheguei uns 30 minutos e ela estava lá sentada. A primeira coisa que ela falou: aqui o meu distintivo, eu sou funcionária da prefeitura e estou aqui para embargar essa obra. Aí eu olhei para ela e falei assim: se a senhora embargar essa obra, eu posso acabar perdendo o meu emprego. O que aconteceu? Aqui a gente está com aulas, eu estou responsável hoje, eu e mais uma diretora, e nós estamos trabalhando e eu estou responsável por tudo. O que está acontecendo? Ela, justamente por causa dessa frase, vocês não podem ter essa frase aqui neste lugar. Para vocês terem noção de quanto é perseguido até hoje. Ninguém me contou, eu estou vendo, eu estou diante de um altar, qual tem uma Bíblia enterrada, contando isso aqui para vocês. E naquele dia eu olhei para ela e falei: o que eu posso fazer? Porque eu não consigo apagar essa imagem agora. Todas as pessoas que poderiam fazer isso estão numa reunião, não consigo falar com eles. O máximo que você vai fazer é cobrir isso daí com pano preto agora, senão eu vou ter que fechar a escola agora, com um monte de alunos naquele lugar. E eu, na mesma hora, olhando para ela, eu falei: Deus, me ajuda. É o nome do teu filho que está neste lugar. E hoje, quando eu fui pegar a foto, eu confesso para vocês, eu sei que eles vão assistir, eles vão ver, porque Deus havia um plano na minha vida, então não foi necessário eu continuar lá, mas todo o aprendizado que eu tive lá, hoje eu exerço aqui no quilômetro 37, no curso Social Evolua, que nós temos aqui na estrada Maitá 708. E ali, eu peguei essa imagem hoje e eu vi que o nome de Jesus continua lá. Glória a Deus! Só que isso está escrito há 1600 anos. Que as pessoas seriam perseguidas pelo nome de Jesus. Paulo vai matar um homem de Deus que só amou. Estevão, de cabeça para baixo. Paulo vai matar crianças, vai matar pessoas, mas Paulo ainda tem história que Deus tem para fazer. Daí, mas por que Deus escolhe Paulo? É porque ele viu valência, ele viu coragem. E Deus quer ver valência em você hoje. Deus quer tirar de você coragem, porque para servir esse Deus e para carregar esse nome é só para corajoso, para valente. E aquela mulher olhando para mim, eu disse para ela: eu tenho um prazo para conversar com a minha liderança, o presidente dessa escola, para que ele faça alguma coisa, de repente apague ela. Você tem 2 dias para pagar. E aí eles chegaram lá, né? E o pastor falou para mim: eu não vou apagar. Aí eu falei para ele: mas ela disse que a multa é altíssima por dia enquanto não apagar. Ele disse: eu vou pagar a multa, mas o nome de Jesus vai continuar brilhando, porque é por causa desse nome que nós estamos aqui neste lugar, é por causa desse nome que você tem vida, é por causa desse nome que a tua família pode ser alcançada, porque um dia Deus olha para Jesus, seu único filho, diz a Bíblia lá em João 3,16, Deus, Ele amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele escolheu você, Ele escolheu a mim, Ele escolheu a todos nós, e diz assim, ó: Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele foi capaz de pegar o seu único filho e dar a este mundo para morrer no nosso lugar. E Jesus morre no nosso lugar. Era para a gente estar naquela cruz. Eu não sei qual é o tipo de pecado que a gente carrega, você carrega, que eu carrego, mas éramos para nós estarmos naquele lugar. Jesus não teve pecado, Ele morreu imaculado. Quando perguntam para Jesus: mas o que o Senhor pode fugir daí? Ele diz: não, eu não posso fugir dessa sentença, porque Ele estava olhando o seu rosto, Ele estava olhando a sua história, Ele estava olhando para dentro de você lá no profundo, e
falando: eu quero construir uma história na vida do meu filho, na vida da minha filha, então vai valer a pena. Do seu lado foi transpassada uma lança, em sua boca não foi dado água, foi dado vinho, vinagre na verdade. Eles pegaram uma esponja dentro de uma bacia, molharam lá no vinagre e colocaram em sua boca. Foi isso que ele bebeu. Foi isso que ele teve, mediante a tudo que ele fez. E eu queria que você se colocasse de pé. Aleluia. Queria que você se colocasse de pé nessa noite. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O pecado veio imperando até um certo tempo. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Jesus veio para nos dar alegria, nos dar felicidade. E em sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E com ele vem uma herança. Daiane, mas por que Jesus precisou morrer? Porque ele garantiu a sua e a minha herança. E é o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado. Para vocês terem noção, essa carta de Paulo aos Romanos, ela é tão tremenda que Lutero, ele foi o pai da Reforma Protestante. Ele foi impactado quando ele leu essa carta. Quando ele leu Romanos, do seu primeiro capítulo até o final, a sua vida é transformada. E ele morreu falando desse amor. Ele foi até o final, ele não rejeitou. Porque o início parece difícil. O início é o que é mais difícil, é igual uma planta, né? É o mais difícil crescer suas raízes. Mas depois que você sobe, ninguém te freia, ninguém te para. Coloca a mão no seu coração, nós estaremos fazendo uma oração para começar a Santa Ceia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis aí os teus filhos, né? Senhor Deus, estamos aqui homens, mulheres, jovens neste lugar, a qual a tua palavra diz que o teu sangue os purificou de todo pecado. Eu não sei qual a circunstância que eles entraram aqui, mas o Senhor conhece, porque a tua palavra vai até a divisão da alma e do espírito. É o Senhor que faz milagre, é o Senhor que opera. Senhor, teus filhos entraram aqui, Senhor, por alguma causa difícil, por algo que eles precisavam. Teve aqueles, Senhor Deus, que vieram aqui somente para ver o que iria acontecer. Teve outros que vieram te adorar em espírito e em verdade. E teve aqueles que o Senhor chama de filhos. E a tua palavra diz que o Senhor tem procurado verdadeiros adoradores que te adorem em espírito e em verdade. O Senhor tem buscado pessoas, Senhor Deus, que tenham interesse no teu reino e fazer a tua obra. E desperta em nós, Senhor Deus, esse desejo, para que nós possamos entender que nós já fomos purificados, Senhor Deus, de todos os nossos pecados. E agora o que nos resta é obedecer como Paulo e fazer a tua obra. Foi isso que aconteceu. Que não seja necessário, Senhor Deus, um de nós ficarmos cegos. Que não seja necessário que alguém da nossa casa seja tocado de uma maneira de uma doença. Que as portas precisam se fechar para a gente obedecer, como aconteceu com Paulo. Era, Senhor Deus, ele te obedecer, deixar de perseguir, mas para ele não teve jeito, para ele teve que vir a cegueira. Mas que nós não precisamos passar por isso para ver que o teu reino não é brincadeira, que estar na tua casa, Senhor Deus, é um compromisso, que tem um anjo que entra nessa porta e que anota cada uma das nossas atitudes e pensamentos, e que nós não somos capazes de dar a eternidade a nenhum deles. Ainda que nós tentássemos pagar, não teria ninguém para receber, porque o que foi pago foi com sangue, e é o líquido mais caro do mundo, e somente Jesus poderia derramar. Mas desperta em nós, Senhor Deus, maturidade espiritual, para entender que está acabando o tempo, para entender que teve pessoas que nessa manhã elas nem acordaram, que nessa noite elas saíram de suas casas correndo para o hospital e nem voltarão mais, mas que a gente ainda tem tempo para tomar uma decisão, para trocar de lado, para sair da rua esquerda e pular na rua direita. Eis aí a nossa vida, eis aí a nossa casa, eis aí a nossa história. Passa por teus cuidados, porque tu és um Deus que olha além do que nós podemos ver. A tua palavra diz que o Senhor é onisciente, onipotente, onipresente, e nós não temos esse poder, mas a tua palavra diz que o Senhor nos chama de embaixadores de Cristo
pessoas sejam alcançadas através de nós. Amém. Aleluia. Essa oportunidade. Glória a Jesus. Podem se sentar. Snowflakes falling, lights aglow, shiny faces all aglow. Mittens warm in hands are clapping to the beat, our feet are tapping. Jingle bells and happy spells, in the air you hear the swells. Brass is playing loud and proud, let's make merry dance around. Candy canes and cocoa dreams, twinkling lights on evergreens. Playful melody so sweet, join the chorus, feel the beat. Laughter echoes, hearts are light, underneath the starlit night. Every moment feels so bright in this festive holiday delight. Jingle bells and happy spells, in the air you hear the swells. Brass is playing loud and proud, let's make merry dance around. Stockings hanging by the flame, singing songs we love to claim. Joyful voices ringing clear, filling all with festive cheer. Jingle bells and happy spells, in the air you hear the swells. Brass is playing loud and proud, let's make merry dance around. Quantos foram aqueles que Woke up this morning with a smile on my face, feel the sun's embrace, I'm in an amazing place. Hearts are pounding, joy is all around, together we'll rise from the ground. Shining light, shining bright, guiding us through the darkest night. With every step we'll reach new heights, together in this radiant flight. Eyes wide open, the world is aglow. In this moment we let our spirits flow. Voices united, let the anthem ring. Feel the power as we sing. Shining light, shining bright, guiding us through the darkest night. With every step we'll reach new heights, together in this radiant flight. Hands held high, we'll touch the sky. Dreams take wings, no limit, no why. Every heartbeat, a testament of grace. In this journey we find our place.
elas descem para depois subir ali o seu tronco e as suas folhas. Assim somos nós, os cristãos. Primeiro a gente desce na presença de Deus, mas também quando você começa a ser exaltado, irmãos, não há freio, não há nada que possa te parar, não há doença, não há calúnia, não há mentira, não há problema nenhum. Aleluia. O inimigo, ele joga várias coisas no seu caminho, ele já te conhece. A gente, no máximo, vai ter aqui 120 anos, mas ele já está aqui há anos e anos e anos. Quantos foram aqueles que ele conseguiu enganar? Mas as árvores que elas suportam, primeiro as raízes, elas descem para depois subir ali o seu tronco e as suas folhas. Assim somos nós, os cristãos. Primeiro a gente desce na presença de Deus, mas também quando você começa a ser exaltado, irmãos, não há freio, não há nada que possa te parar, não há doença, não há calúnia, não há mentira, não há problema nenhum. Aleluia. O inimigo, ele joga várias coisas no seu caminho, ele já te conhece. A gente, no máximo, vai ter aqui 120 anos, mas ele já está aqui há anos e anos e anos. Quantos foram aqueles que ele conseguiu enganar? Mas as árvores que elas suportam, primeiro as raízes, elas descem para depois subir ali o seu tronco e as suas folhas. Assim somos nós, os cristãos. Primeiro a gente desce na presença de Deus, mas também quando você começa a ser exaltado, irmãos, não há freio, não há nada que possa te parar, não há doença, não há calúnia, não há mentira, não há problema nenhum. Aleluia. O inimigo, ele joga várias coisas no seu caminho, ele já te conhece. A gente, no máximo, vai ter aqui 120 anos, mas ele já está aqui há anos e anos e anos. Quantos foram aqueles que ele conseguiu enganar? Mas as árvores que elas suportam, primeiro as raízes, elas descem para depois subir ali o seu tronco e as suas folhas. Assim somos nós, os cristãos. Primeiro a gente desce na presença de Deus, mas também quando você começa a ser exaltado, irmãos, não há freio, não há nada que possa te parar, não há doença, não há calúnia, não há mentira, não há problema nenhum. Aleluia. O inimigo, ele joga várias coisas no seu caminho, ele já te conhece. A gente, no máximo, vai ter aqui 120 anos, mas ele já está aqui há anos e anos e anos. Quantos foram aqueles que ele conseguiu enganar? Mas as árvores que elas suportam, primeiro as raízes, elas descem para depois subir ali o seu tronco e as suas folhas. Assim somos nós, os cristãos. Primeiro a gente desce na presença de Deus, mas também quando você começa a ser exaltado, irmãos, não há freio, não há nada que possa te parar, não há doença, não há calúnia, não há mentira, não há problema nenhum. Aleluia. O inimigo, ele joga várias coisas no seu caminho, ele já te conhece. A gente, no máximo, vai ter aqui 120 anos, mas ele já está aqui há anos e anos e anos. Quantos foram aqueles que ele conseguiu enganar? Essa história, ela, por amar aquele filho mais do que o outro, ela escolheu a Jacó. Então ela fazia tudo por ele. Ela queria que ele fosse o melhor, ela queria que ele estivesse sempre à frente. E Deus não se agrada disso quando a gente faz isso, né? Discrimina um filho e coloca o outro de lado. Por exemplo, eu tenho um filho e uma filha. Minha filha faz biomedicina, fica lá no Rio, porque ela estuda na UFRJ, então ela não consegue estar aqui conosco. Mas eu falo toda vez para ela, fiz um grupo com eles dois, ele tá ali, e aí eu converso com ela e falo, vai pra igreja, busca a igreja, não deixa de estar na presença do Senhor. Antigamente eu falava com um de um lado e outro do outro. Aí o que eu decidi fazer? Eu fiz um grupo para falar com os dois ao mesmo tempo. Então quando eu estou pregando para um, eu estou pregando para o outro ao mesmo tempo. Para agir como a Bíblia nos ensina, de igual modo com os dois. Deus não me deu um filho, Ele me deu